Professor, Oi. os meninos entram, enquanto os meninos entram, tem como você falar para nós, para quem já está aqui, não Uhum. tem nenhum problema, chegando, é, por que você escolheu a sua profissão e qual foi sua caminhada acadêmica? Porque muitos dos nossos alunos aqui estão no primeiro período e eles têm, às vezes, uma certa ansiedade para lidar com o Aham. tempo, Ah, para entendi. lidar com a atividade. Entendi. Então, isso é um desejo, é um sonho desde muito cedo, né, na minha história de vida, efetivamente. Desde muito pequeno eu tenho interesse em peixes, animais, plantas. Sempre fui uma criança muito diferente, assim. Gostava mais de estar no mato do que jogando futebol. E eu ingressei em 1998 na faculdade de Biologia na Universidade Regional de Blumenau. E lá eu fiz o curso de Biologia, né? Meu TCC na época não foi com peixes, mas foi com insetos aquáticos, as larvas das libélulas, as odonatas. A posteriori, então, surgiu a oportunidade de um dos meus professores lá, ele possuía, né, vaga para orientação, existia um curso de mestrado em engenharia ambiental na época, e eu ingressei nesse mestrado com o intuito de estudar a relação hidrológica com a permanência de peixes em uma determinada região. E desde lá para cá, minha vida profissional e acadêmica se cruzaram por muitas vezes. Eu trabalho com consultoria ambiental também, além de ser professor, na área de barragens hidrelétricas. Então, meu trabalho com peixes é muito relacionado a barragens hidrelétricas. E com o passar do tempo e as necessidades também acadêmicas e vontade de continuar o mundo acadêmico, surgiu a oportunidade de fazer esse curso de doutorado que está se encerrando no momento, né? Só que aí agora então voltado às características liminológicas de um determinado ambiente e as espécies de peixes que nele existem, uma coisa um pouco mais restritiva, né? E o mestrado e meu curso superior foram efetuados no Sul, em Santa Catarina, e o meu doutorado na rede Bionorte, que concilia todas as universidades públicas da região norte do país. E, professor, que antes da gente começar a palestra, ainda faltam 7 minutinhos, Aham. que, que recado você daria para ter uma espécie de rotina de estudos, porque você trilhou aí o mestrado e doutorado. Muitos que aqui Sim. estão, ficar só no consultório, mas talvez vai ali também para o ambiente da pesquisa. Isso. Como que você lida com essa pressão psicológica de ser estudante, fazer as atividades e estar pensando lá na frente no mestrado, no doutorado? Assim, existem muitos viés a serem seguidos nesse sentido, né? Mas o primeiro é vontade e perseverança. Porque mesmo na vida acadêmica inicial, no curso de graduação, independente de qual seja a abrangência, qual ciência, né, que perpassa por esse curso, é importante sempre perseverança e atualização. Ler bastante, buscar artigos científicos, buscar companheiros, conhecer profissionais. Esse bate-bola que estamos fazendo hoje nessa palestra é uma forma de conhecer novos profissionais. Se fosse presencial seria muito mais conveniente, né? Participação em congressos, pesquisar a própria atuação da profissão com as perspectivas futuras. Tudo isso conta, no meu entendimento, né, na vida de um profissional que busca trilhar esse caminho acadêmico pesquisador. Professor, vou fazer outra pergunta, tá? Estou curiosa com a Ok, sua formação. pode fazer.
É porque eu acho muito bonita a profissão de vocês. Eu não sei Obrigado. se você já viu ou já ouviu um vídeo sobre o Capra que fala do ponto de mutação. Sim, já, claro. Freijof Capra. O- Isso, o Capra ele fala muito da questão do ecossistema, né, de que uma Sim, coisa está ligada à outra. E se eu, a minha atuação aqui de Eliana, de repente não for muito cortês com o meio ambiente, isso pode interferir até em outros países. A minha ação aqui fere outra ação lá. Os meninos em breve farão uma atividade na beira do rio, né? certo. Essas questões de ecossistema, qual que seria, assim, porque ética é uma coisa que a gente não nasce com ética, mas a gente vai aprendendo, né? Certo. E no primeiro, bem no início, antes da pandemia, a gente estava falando com os meninos sobre ética do cuidado, né? Até baseado no Leonardo Boff, essa coisa do cuidar do outro, cuidar Sim. da terra, uma coisa de ética. Juntando aí o Boff e o Capra, como que eu desenvolvo essa ética do cuidado de forma que eu cuide do meu sistema para não afetar outros sistemas, ecossistemas? O primeiro passo para esse entendimento e outros, né, para esse desenvolvimento ético profissional, eu digo ético profissional porque uma coisa não anda sem a outra, é pensar na natureza como um todo e eu como participante, não só como observador, certo? Uhum. Essa questão de eu pensar na teoria caprista, né, do bater da asa da borboleta, que é isso que ele frisa muito nos seus livros e vídeos. O bater da asa da borboleta aqui no Brasil influencia no tsunami no Japão. É uma coisa assim, parece um pouco ficção, mas tem um fundo de conexão, né? Porque tudo na natureza é conectado. Porque quando a gente fala em ecologia, ecossistema, a gente tem que lembrar a derivação dessa palavra. E a gente tem que lembrar que a gente está preso nessa nave espacial chamada de planeta Terra. E nós não temos aporte externo de matéria, não temos entrada nem saída de matéria do nosso planeta. Assim, existe, mas é muito pequeno. Não existe consideravelmente, então nós temos que cuidar daquilo que é nosso. Ah, mas eu moro na região do Cerrado. Não, mas a praia lá do Maragogi é sua também, faz parte da sua casa. Então eu tenho que ter essa preocupação, como se fosse a minha casa, né? Porque a palavra grega que deriva a ecologia é o oikos. Oikos é a casa. Nada mais justo que eu cuidar da minha casa. E esses olhos de cuidado, lembrando então da teologia da libertação de Leonardo Boff, onde ele cita o cuidado com o outro, é o mesmo cuidado divino, né? Ver o Deus no outro, na realidade é ver a natureza no outro. É saber que a plantinha que eu tenho lá em casa depende de mim e eu dependo dela. Essa troca recíproca de uma continuidade sinergética é o mais importante que tem que se observar no quesito cultivar essa ética biológica, essa ética de ecossistema, de uma visão profissional e de profissionais que observam e lidam com o ambiente diretamente. Nossa, bonito ouvir você falar assim, porque nem todas as pessoas têm essa noção da ética do cuidado com a terra, com o outro, né? A gente está num mundo, muitas pessoas são muito egoístas, olham muito para o próprio umbigo, né? E não entende que todo mundo é uma conexão com o outro, que quando eu faço bem, isso reverbera em mim também, né? E a gente está percebendo aí algumas políticas públicas que estão menosprezando, né, a questão da temática do meio ambiente, e a gente fica muito triste, mas por outro lado a gente está alegre porque a gente tem uma turma aqui da média de idade de 20 anos, e a responsabilidade também é deles, e aí eu espero que eles, nessa ação que eles vão fazer à beira as margens aí do Rio Araguaia, consigam efetivamente criar essa noção do cuidado. Professor, a bola agora está com você. Pode começar. E essa dinâmica é sua. Qualquer coisa eu estou aqui, você me dá um grito que eu volto. Eu te ouvindo, tá? Tá ok, muito obrigado. Se já podemos começar, eu gostaria de me Sim, apresentar para quem está chegando agora, né? Eu não estava presente ainda. Eu me chamo Mário, sou professor, trabalho
da Rede SESI hoje. Sou formado em Biologia e mestrado em Engenharia Ambiental, eu já havia colocado para a professora, e meu doutorado é com Biotecnologia e Biodiversidade e Conservação. A minha especialidade é peixe, e hoje eu vim aqui para vender meu peixe, teoricamente assim falando. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui que a gente pode fazer essa conversa sobre a mata ciliar e a sua relação com os peixes ou os peixes relacionados à mata ciliar. Essa interdependência entre fauna e flora, entre ecossistema e seres vivos presentes. Antes de mais nada, eu queria falar que assim, a nossa conversa vai girar muito em torno da realidade de vocês em Araguaína, tá? Porque a maioria dos meus trabalhos foram realizados aí nos últimos anos. Então eu vou apresentar aqui. Aí vocês me dizem se estão vendo a tela apresentada, tá? Para eu poder saber aqui também. Todo mundo vendo a tela? Professor, embaixo aí da sua tela, do lado direito, você clicou, tá ok. Então, vendo agora. Ah, sim, ok. Ok. Ok, professor. Então, meu nome é Mário, tá? Deixa eu clicar aqui. Deu uma travadazinha na apresentação. Aqui. Então, o tema a abrangência hoje aqui da nosso encontro é a importância dos peixes para a mata ciliar e a importância da mata ciliar para os peixes. Vamos um pouco na questão conceitual de o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então, as florestas ciliares na nossa região, conhecidas como matas de galeria. Esse perfil fitossociológico, ele é muito distinto daquilo que nós temos como floresta na nossa região de Araguaína, porque o perfil florestal da nossa região é chamado de cerrado, né? O que é a mata de galeria dentro do cerrado? Ela se distingue muito até no próprio visual, pois o cerrado ele passa uma boa parte do ano amarelo e seco, e a mata ciliar sempre verde com árvores frondosas, altas, uma cobertura de dossel bastante densa, tá? E essa estrutura singular, a gente fala do cerrado muito singular, mas em todos os outros perfis ela é bastante singular. Só que aqui é muito mais impactante visualmente, porque a gente consegue distinguir ela dos demais perfis, né? É uma zona onde existem plantas extremamente adaptadas a solo encharcado, raízes muito intrincadas, uma estrutura de solo muito diferente, onde eu tenho a presença de muita silt, diferente daquilo que eu tenho no cerrado, que é um bruno solo bastante chiloso, né? Tem muita pedra. E aí eu consigo então entender que existe essa grande quantidade de formações, fazendo com que esse ambiente seja um ambiente muito heterogeneamente falando e estruturalmente falando, né? Essa heterogeneidade ambiental, essa quantidade de microambientes que existem, faz com que ali existam também uma fauna e flora muito singular e muito diferente no conjunto como um todo. O mais agravante para a nossa região é que a nossa floresta de galeria, nossa mata de galeria, nossa floresta ciliar, nossa floresta ripária, ela não é só uma floresta do cerrado. Nós estamos numa região de cerrado que é o encontro de outros tipos florestais. Por exemplo, ao norte nós temos a floresta tropical amazônica. A leste nós temos a floresta dos cocais. E a oeste nós temos então a floresta tropical amazônica do Pantanal, que é onde estão as principais nascentes do Araguaia. Então a soma de todos estes ambientes faz com que a gente tenha que chamar
essa mata ciliar de Araguaína de ecótone, que é o encontro de vários grupos florestais. Ainda falando dessa estrutura ambiental, muitas vezes quando nós vemos essas florestas, a gente olha, o que mais impacta são a estrutura florística, né? As plantas que a gente vê. Mas o que seria da floresta, de qualquer tipo florestal agora, da floresta sem a fauna? Como se comportaria a floresta sem a fauna? Então aqui eu fiz algumas alusões a algumas importâncias dessas florestas, né? Então, já falamos bastante do perfil fitossociológico, a estrutura ambiental e quais as principais... Vamos dar uma olhadinha então nessa estrutura. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo, ela está abrindo aí, é uma foto de uma mata de galeria no perímetro urbano de Araguaína, de um dos trabalhos que eu executei. Então, mesmo dentro do perímetro urbano, nós temos ainda áreas florestais bastante preservadas. Mesmo porque o cerrado ele tem essa vantagem, você pode construir cidades dentro do cerrado sem alterar muito a estrutura florística, né? Muitas fazendas, até hoje, não existe desmate na região de Araguaína. Por quê? O cerrado ele permite você cultive o gado dentro da floresta, porque é uma floresta aberta, com bastantes gramíneas e etc. Quando a gente fala floresta, a gente às vezes pensa, né? A floresta amazônica, grandes árvores. Não, mas o cerrado também é uma floresta. Só que é uma floresta diferente. E aí essa diferença é uma vantagem que faz com que o ser humano não precise devastar grandes áreas para ocupar. E essa área remanescente, com a água com a qualidade muito boa, com muitos peixes, está exatamente dentro do perímetro urbano cercado pela cidade de Araguaína. Mas essa outra imagem mostra algo muito diferente, algo tão diferente quanto essa floresta bem preservada. Nessa segunda imagem, que já está chegando aí para vocês, que deu uma travadinha aqui, mostra para nós a existência de áreas extremamente modificadas. Aqui. Me desculpem aqui, mas meu computador ele deu uma... Aí essa foto. E agora essa foto. Essa foto efetivamente é dentro do perímetro urbano, e nós podemos ver aqui que a mata de galeria ela está muito monótona. Tem alguns capins, né, as gramíneas, muitas árvores de uma única espécie, algumas ervas, muito assoreamento, tá, pela destruição das margens. Professor. Oi. Essa modificação aí se deu em razão da atitude humana? Essa alteração, Isso. Vocês estão vendo essa imagem? Sim, então. Então, essa imagem, a gente pode ver aqui o aporte de esgoto doméstico, essa estrutura em alvenaria, tudo isso, claro, que é ação antrópica. Essa estrutura modificada é uma alteração na fisionomia do ambiente causada pelo homem, né? E essas alterações, vamos imaginar que não exista então esse esgoto doméstico, mas a modificação foi muito grande. O que vai acontecer aqui? Esse assoreamento, que está sendo bastante importante, ele vai afugentar alguns animais dali. A gente vai tratar disso com mais profundidade mais para frente. Bom, outra função muito importante da mata ciliar, em relação aos peixes, claro, né? É a questão... Ixi, não trava demais aqui. É a questão do berçário, tá? Berçário, área de berçário, a gente sabe, a gente fala muito sobre isso lá do mangue. O mangue é o berçário dos mares, dos oceanos, sim. Mas as matas ciliares, as florestas de galeria, as regiões ripárias,
elas são os berçários dos rios. E muito mais importante ainda são as regiões de mata ciliar nas cabeceiras dos rios. Por que eu digo isso? Porque na região norte, onde nós estamos inseridos, existe uma coisa muito importante que acontece no final do ano, chamada de piracema. No final do ano não é porque o ano está terminando, é porque existem muitos fatores climáticos envolvidos. Esses peixes eles saem de regiões potamais, regiões alagadas, regiões mais profundas, e vão rumo às cabeceiras. Essa migração se dá na busca por florestas ripárias, águas limpas e zonas de proteção para os filhotes, que são as nossas florestas de galeria, né? Caso não existisse a barragem do Corujão ali no centro de Araguaína, nós teríamos uma grande migração rio acima, no Rio Lontra, de muitas espécies, entre elas pintado, surubim, curimatá, entre outras que são de conhecimento de vocês e que são muito piscosas, né, que o pessoal pesca bastante. Região de forrageamento. As zonas ripárias, como a gente já discutiu, são locais onde existem muitas plantas. Estas plantas, elas produzem raízes, folhas, flores e frutos. Essa matéria orgânica, esse aporte de matéria orgânica nos rios, ela produz muito alimento para aqueles que se alimentam destes itens especificamente, e para aqueles que se alimentam de organismos que comem estes itens. Por exemplo, as grandes camadas de folha no fundo do rio chamam serapilheira, né? Essa serapilheira de fundo de rio, ela é uma zona onde existem muitos invertebrados, muitos organismos que comem essas folhas, e muitos peixes se aproximam dessas folhas não para comer as folhas, mas para comer os invertebrados que estão ali se alimentando. Então essa zona de forrageamento para invertívoros, peixes que consomem invertebrados. Frutos que caem das árvores ou que estão tensos próximos à superfície, muitos peixes pulam fora d'água para conseguir alcançar alguns frutos, para comer esses frutos, como é o caso da matrinchã e da icônica piraputanga ou piracanjuba, que nós veremos mais à frente, que é um peixe da região do Pantanal, que é muito colorido, muito bonito e grande, que faz essa busca por alimento fora da água. Ela pula para apanhar frutos nas plantas, nas árvores. Outra, não menos importante, nós também temos na nossa região peixes pequenos, que eles são diretamente responsáveis pela distribuição de algumas plantas às margens dos rios. Então existe uma relação muito íntima entre o nascimento de novas plantas nas margens dos rios e a alimentação desses peixes por frutos de outras plantas da mesma espécie. Então existe essa necessidade do fruto passar pelo trato digestório do peixe para que a planta nasça depois, né? E outra função muito importante são os ciclos biológicos e químicos. A gente falando de zona de raízes, de dossel, nós temos que lembrar que a planta é uma grande consumidora de nutrientes do solo. De onde esses nutrientes vêm? Muitas vezes da decomposição da matéria orgânica, não contando os nutrientes que são estritamente minerais. Mas quando a planta despeja essa chuva de folhas, chuva de frutos, sementes de flores, eles vão ou servir de alimento, ou passar pela forma de alimento e se tornar fezes. De qualquer forma vai passar pela putrefação da matéria orgânica. Peixes que morrem, animais que morrem, fezes, urina, uma gama muito grande de aporte de matéria orgânica vai passar pela putrefação e degradação. Só que na zona de raízes das plantas, principalmente nas plantas da família Fabácea, o ingá, feijão, entre outras que têm vagem, eles têm associação com bactérias nitrobactérias, bactérias nitrificantes e denitrificantes, que vão transformar a matéria orgânica em nitrogênio disponível para a planta, entre outros nutrientes. Esse ciclo da matéria orgânica, esse ciclo de nutrientes, ele acaba que filtra essa água, fazendo com que não ocorram, por exemplo,
eventos de eutrofização. Esses eventos de eutrofização impediriam que a luz chegasse nos níveis mais inferiores do perfil longitudinal do rio. E esse impedimento de luz poderia causar um desequilíbrio por falta de alimento para os pastadores, para animais que comem algas, por exemplo, né? Então, com a água limpa, por conta dessas plantas, dessa zona de raízes, a qualidade ambiental também ela é muito melhor. Falando em qualidade ambiental, a gente não pode esquecer nunca que o rio, ele não é ele que causa a qualidade ambiental, e sim ele é um reflexo da qualidade ambiental. Se existe poluição terrestre, se existe despejo de esgoto na terra, desmatamento, tudo o que ocorre no ambiente terrestre vai ser refletido no ambiente aquático, vai ser refletido nos rios. Os rios vão ser degradados não somente por desmatamento, não somente por despejo de dejetos, mas por tudo aquilo que acontece ao seu redor. Faltou a palavrinha aqui, está escrita aqui, home range, né? O que é home range? Home range é a área de vida. O que é essa área de vida? Muitos peixes, eles passam pelas zonas ripárias para reprodução. Eles estão passando por ali. Eles vão até as zonas ripárias para alimentação, é o forrageamento, né? Seu ciclo biológico pode estar ligado direta ou indiretamente à zona ripária. Por isso que a gente diz que a zona ripária ela é uma área de vida para muitas espécies, por mais que elas não estejam presentes 100% da sua vida ali, em algum momento ela vai até lá, ou ela depende de alguém que está lá. Vamos pegar um exemplo? Todo mundo conhece jaú. Se não conhece, talvez dá uma olhadinha depois aí. Mas é um grande bagre predador dos rios amazônicos. Vocês vão no Araguaia, lá no Araguaia tem jaú. No Araguaia tem pirarara, são grandes bagres predadores, são animais carnívoros que vivem lá no fundo do rio, lá no meio do leito. Lugares mais fundos eles estão lá. Só que eles não vivem só lá. Lá eles passam o momento de descanso deles, vamos dizer assim. Mas na hora que eles têm que buscar alimento, no momento que eles têm que buscar locais para reprodução, para onde é que eles vão? Para as zonas ripárias. Eles vão caçar nas zonas ripárias, eles vão reproduzir nas zonas ripárias, né? Mas eles só procuram abrigo para descanso no fundo do leito do rio. O maior peixe amazônico não é o pirarucu, é a piraíba ou filhote. Ele vive no fundo dos rios, mas ele sai para caçar nas margens, se alimentando de peixes que vivem nas zonas ripárias. Já o pirarucu, maior peixe de escama das Américas, ele é estritamente relacionado às zonas ripárias. Ele vive nos igarapés e igapós. Então é um peixe grande, a gente fala córregos, coisa e tal, mas ele vive nos córregos também. Ele gosta mais de locais estreitos, tá? Então vamos dar uma olhadinha quando a gente fala de berçário. Esse peixinho que vocês estão vendo aqui é a Crenicicla labrina. A Crenicicla, ela é um peixe parente muito próximo do tucunaré, mas não é essa a importância dela. A importância dela é que ela é um animal diretamente relacionado com as zonas ripárias. Ele vive nas zonas ripárias, ele se alimenta nas zonas ripárias e se reproduz nessas zonas ripárias. Então a mata ciliar é extremamente importante para esse peixinho, que é conhecido popularmente como Mariana ou Joana. Vocês estão vendo esse monte de folhas no fundo do leito? Esse monte de folhas no fundo do leito, ele é proveniente da mata ciliar. E ali existem muitos invertebrados que se alimentam dessas folhas, muitos peixinhos que se alimentam desses invertebrados, e essa Mariana está ali observando e caçando nesse local. Caçando invertebrados, caçando pequenos peixes e também cuidando da prole, que são, né, como os alevinos são pequenininhos, precisam se alimentar de pequenos animais e precisam de proteção do ambiente.
eles procuram as florestas ciliares para ter tudo isso que eles procuram. Dê uma olhada nessa imagem aqui, você consegue ver o rabinho do peixe aqui, ó. Na próxima imagem, a gente já vê o pai, é uma sequência de fotos do mesmo local. O pai se afugentando e os filhotes acompanhando aqui, ó. Tá? Essas fotos foram tiradas em mergulho na região próxima também, aí do centro de Araguaína. Tá? A maior parte das fotos são todas da região de Araguaína. Tá? Algumas são na internet, eu vou avisar quem são. Ok? Então os filhotinhos precisam desse berçário natural chamado floresta ciliar. Quando a gente fala também no uso da floresta ciliar como berçário, a gente tem que lembrar que a floresta, a planta que está fora d'água, ela pode ser usada por alguns peixes também. Esse peixinho aqui, conhecido na região como trairinha, a Pyrrhulina brevis, também aparece nos nossos estudos, e essas imagens que vocês vão ver sobre ela são todas da internet, nenhuma é minha. Ela usa efetivamente as folhas que estão fora d'água, grudadas na árvore ainda, como local de reprodução. Os casais se juntam na água e pulam fora da água em direção às folhas, como a gente pode observar nessa imagem aqui. Os casais pulando nas folhas para poder colocar seus ovos. E estes locais são tão importantes que, se não houver folhas próximas à água, esse animal não reproduz. Ele só consegue reproduzir dessa forma. Tá? Uma das formas de identificar os ovos desses peixes é que eles são gelatinosos e parecem ovos de sapo. Bem isso aqui, ó. Parecem ovos de sapo grudado nas folhas das plantas, que é um peixinho pequenininho, né, 3,5 cm. Os ovos são bem pequenininhos também, talvez a gente nunca vá perceber isso, é muito difícil de encontrar se você não sabe o que está procurando. Mas é um peixe extremamente relacionado à floresta ciliar. Ele existe na nossa região, sim, mas ele só consegue reproduzir onde as árvores têm suas folhas próximas à superfície da água. Ah, eu vou limpar aqui para poder pescar ou para acampar. Você está... Aquilo que nós estávamos conversando antes sobre a ética, né? Até onde é que vai o limite da minha interferência com o ambiente. Eu estou tirando todos aqueles galhos que chegavam próximos à água, eu estou tirando ali as regiões preferenciais de reprodução para essa espécie. E é uma espécie nossa, nativa da região de Araguaína. Qualquer pergunta vocês podem interromper e perguntar, viu? Fiquem à vontade. Depois eu vou abrir as perguntas no final, mas se vocês quiserem interromper para não perder o fio da meada, pode interromper no momento que for mais conveniente para vocês. Falamos muito da floresta, agora vamos falar daquilo que é muito mais legal, que são os peixes da nossa região, ou os peixes que estão relacionados, que estão ligados a essa região florestal. A ictiofauna, ela tem três tipos de ictiofauna que podem estar ali presentes em determinado momento na floresta ciliar. As autóctones, que vivem naquele local, que estão sempre ali, vamos colocar assim, os territorialistas. Os alóctones, que são aqueles que vêm de algum lugar para reproduzir ali, para passar um tempo, para se alimentar, como eu falei, aqueles animais que saem lá das profundezas do rio e vão até as margens se alimentar. E os transeuntes, que são aqueles que só passam pela floresta ciliar, mas sem a floresta ciliar eles não passariam, tá? Então tem alguns animais que dependem de formas diferentes da floresta ciliar. Uma traíra, todo mundo conhece a traíra. Ela depende da floresta ciliar? Sim, porque ela depende da piaba, do lambari, que consome invertebrados que vivem na floresta ciliar. Tá? Então essa relação pode ser direta ou indireta. Então a ictiofauna, em relação à floresta ciliar, ela tem uma importância muito grande na diversidade de espécies. Quanto mais bem estruturada a floresta ciliar, mais bem estruturada... parece que voltou aqui, perdoem.
Quanto mais bem estruturada a floresta ciliar, mais diversa é a comunidade de peixes. Vamos chamar de assembleia, porque a comunidade é algo muito amplo, tá? Então a assembleia é o grupo de peixes que existe em um determinado local, uma determinada área geográfica. E essa estrutura de diversidade de peixes, ela está diretamente relacionada à estrutura trófica, que são os animais pastadores, que se alimentam de plantas ou de ervas, os invertívoros, que se alimentam de invertebrados, os piscívoros, que consomem só peixe, e os carnívoros, que consomem qualquer outro tipo de proteína. Tá? E ainda necrófagos, iliófagos, que são os raspadores. Tá? Mas a estrutura trófica ela é mais complexa, onde eu tenho uma maior preservação das regiões ripárias. Como eu comentei para vocês, em 2 estudos bem diferentes, um numa área preservada e outro numa área bastante antropizada, em Araguaína, se identificou uma diferença muito grande. Na área natural, nós encontramos 59 espécies de peixes de pequeno e médio porte, 15 centímetros para baixo. Já na região antropizada, não vou nem falar pequeno e médio, vou falar num total, 3 espécies. Na área central de Araguaína só tem 3 espécies de peixe vivendo ali no Rio Neblina, por exemplo. Tem peixe? Tem. Então essa diferença na estrutura de diversidade, ela é impactada pela floresta ciliar, ou pela presença natural, ou pela ausência e alteração. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Essa imagem foi tirada de um trabalho executado em Araguaína, nesse rio, no Jacubinha. Eu passei alguns documentos ali para Ana Laura, e ela pode repassar para vocês depois. Tá? Ali eu tenho 2 artigos e a apresentação de hoje, se vocês tiverem interesse. E a gente observou que existem uma gama muito grande de espécies nesses locais por conta da preservação. Porque cada grupo de peixes, cada forma, cada tamanho está diretamente relacionado ao que ele explora no ambiente. Tá? Então, desde os peixes que são pequenos predadores, que vivem enfiados no meio das folhas no fundo do rio, até os grandes herbívoros que ficam raspando as algas dos troncos das árvores caídas. Isso é muito interessante, essa observação. Tá? E aqui existem alguns que foram colocados como exemplo. Tá? Todos esses encontrados em Araguaína. Os ciclos estacionais. O que são os ciclos estacionais? Na realidade, em Araguaína, nós temos só 2 estações, né? A estação seca e a estação chuvosa. Essa diferença das estações, elas estão diretamente relacionadas aos corpos d'água e à diversidade desses locais. Por quê? Em um momento eu tenho pouco aporte de água, a água dos rios baixa muito, os nutrientes que estão sendo carreados também diminuem, eu tenho uma diminuição muito grande de habitats para exploração, então muitas das espécies são afugentadas em alguns locais. E saem da mata de galeria e vão passar uma temporada, vamos dizer assim, lá no leito dos rios. Quando ocorrem as chuvas, então muitas espécies retornam a esses locais, principalmente os migradores, para a reprodução. Tá? Aqui nós temos um exemplo de predador de topo de cadeia das nossas regiões ripárias, das cabeceiras do Lontra, por exemplo. Esse peixe é a Óplias curupira, que até, de novo, vou citar a colega de vocês, Ana Laura. Ela fez alguns trabalhos com esse peixe. Esse peixe efetivamente está no laboratório da Escola SESI, fez alguns trabalhos com ele durante a sua jornada acadêmica na nossa escola. E ele é um predador muito importante. Ele gosta de águas limpas e caudalosas, típica das cabeceiras e das zonas ripárias das nascentes do Lontra. Então,
ele estando no local, ele é um indicador ambiental de qualidade ambiental. Se você vai no local e não encontra esse peixe, ou ele está muito escondido, ou aquele local não é um local com qualidade ambiental importante. Né? Ele é um grande predador também, né? O ciclo de nutrientes passa efetivamente pela cadeia. Esse é um outro exemplo de um animal da região. Essa foto é uma foto de mergulho. É o Ancistrus oplogenes, é um cascudo, vocês podem chamar também de cari, é um peixinho que fica grudado às pedras raspando algas. O grupo trófico deles são os iliófagos, são peixes raspadores, raspam algas, raspam troncos, se alimentam de matéria em decomposição vegetal no fundo dos rios, e geralmente são encontrados em tocas ou sob troncos, dentro de troncos, bastante escondidos, e tem uma ação mais noturna, eles são mais ativos à noite. Tá? Esse aqui é muito legal falar sobre ele, porque ele é um cascudinho pequeno e ele tem muitos adornos. O macho tem muitos adornos, que a gente pode ver aqui, parecem chifres, né? Mas são adornos moles, são tipo umas verrugas bem grandes no rosto. Tá? E quando você pega na mão, ele emite uns espinhos laterais aqui. É um animal que está diretamente relacionado a estruturas ripárias, onde existem corredeiras com rochas expostas. Em locais com lama ele não existe. Então, para a gente entender que existem peixes que gostam de determinados locais e outros gostam de outros locais, né? Tem locais muito diferentes, a qualidade da água é totalmente diferente de um lugar para o outro. Às vezes, em questão de metros dentro do rio, você muda totalmente a qualidade da água daquele local. E ainda falando desta estrutura trófica, nós temos aqui, eu gosto de dividir em 3 grupos, tá? Os dispersores, que são aqueles que dispersam matéria orgânica, nutrientes, sementes. Os controladores e os indicadores ambientais. Então, quem são os dispersores? São aqueles peixes que se alimentam de frutos e levam a semente desses frutos para outros locais onde aquela árvore não existia, mas sempre respeitando a margem dos rios. Os controladores são aqueles que comem a fauna e flora que crescem em abundância. Por exemplo, em locais com muitas plantas e algas, não é óbvio, mas eu vou ter uma chegada de peixes que são herbívoros ou algívoros, que ali se alimentam, que vão consumir aquela matéria orgânica ali. Os frugívoros, obviamente, são aqueles que comem frutas. Os insetívoros comem insetos invertebrados, e os predadores comem outras espécies de peixes. Quando se fala em piscicultura, existem as combinações de grupos de peixes para uma mesma lagoa, para que eu tenha uma lagoa saudável. Por exemplo, eu vou colocar lá uma espécie como a tilápia. Ela é proibida no Tocantins hoje, mas em outros estados não. Quando eu coloco a tilápia num ambiente qualquer, ela vai mexer no fundo da lagoa, ela vai se alimentar de invertebrados, mas ela vai ter uma produção de alevinos, de filhotes, muito grande. Não é interessante para o produtor essa produção de alevinos, porque eles vão comer a ração que os adultos deveriam estar comendo para engordar. Então se coloca lá dentro também peixes predadores para controlar esses alevinos. Por isso a gente chama de peixes controladores, né? Existe uma técnica em outros estados também usada quando as lagoas começam a ter, no ambiente controlado, não natural, ter um incremento muito grande de plantas sobre a lagoa, água-pé, coisa e tal, começa a se tornar difícil o controle. Se coloca então lá um outro peixe controlador que é herbívoro, a carpa-capim, Quitenofaringodon idela. Ela consome plantas, por isso eu chamo de controladores. E os peixes indicadores ambientais não são aqueles que existem ou não existem no local, dependendo da qualidade do ambiente. São aqueles que existem em todo o ambiente,
mas eles expressam de diferente forma a sua saúde com cada tipo de qualidade daquele ambiente. Então, em ambiente saudável ele está saudável, no ambiente ruim ele está lá presente, mas ele não está bem, ele está ruim, a saúde dele está ruim. Isso é um bom indicador ambiental, tá? Então vamos mostrar alguns peixinhos e falar sobre eles. Eu já havia falado para vocês sobre a piracanjuba, Bricon hillari, é um peixe não amazônico, mas do Pantanal, tá? E ele tem esse hábito de não escalar, mas pular a grandes alturas fora da água para apanhar frutos nas plantas. Então ele é frugívoro. E esse consumo de frutos faz com que ele também seja um dispersor das sementes dessa planta. Onde ele for, que ele for fazer as fezes dele, ele vai deixar junto com as fezes sementes dessa planta. E depois ela vai germinar e dar novas árvores para recolonizar ambientes ripários. Então aqui em detalhe a piraputanga, né, um animal bastante colorido, bonito, parece até o dourado, mas não é. É parente, mas não é o mesmo animal. E aqui um detalhe mais aproximado, ela apanhando o fruto da planta. Desculpem a qualidade da imagem, mas foi a única imagem que eu consegui de internet. Eu tive que fazer um recorte aí para poder pegar esse momento que ela está abocanhando a fruta. Mas isso lá no Pantanal. Nós também temos animais aqui que fazem isso? Sim. Os parentes próximos à piracanjuba, que é a nossa piabanha, é um animal nativo. Não é tão colorido, mas é grande, tem grande importância migratória. E esse peixinho aqui que vocês estão vendo, tá? O peixinho Astyanax scabripinis, ele é uma piaba, um lambari, como você queira chamar, nome popular aí, né? Ele é muito importante porque ele é um grande consumidor de invertebrados e de frutas. Existem alguns estudos em outras regiões, claro, que indicam que esse peixe é um grande dispersor de uma planta conhecida como figueira. A figueira do mato, ela tem uma relação muito intrínseca com esse peixinho, porque ele consome os frutos que caem na água e como ele vive às margens, aonde ele fizer suas fezes na época da cheia, quando a água baixar, essa figueira pode germinar e se tornar uma nova árvore, né? É muito legal essa relação, entre outras espécies de planta. Claro, existem muitas espécies de planta relacionadas aos peixes, tá ok? E esse peixinho aqui é importante, eu falando agora com um pouquinho mais de carinho, porque é o peixe que participa dos meus estudos, muito mais do que os outros. Eu estudo muito mais esse peixinho do que os outros que estão aí dispostos, tá? O último item da outra apresentação, do outro slide, é a saúde ambiental, tá? Quando a gente fala de saúde ambiental, sem falar de relações ecológicas, a gente não consegue fazer essa correlação sem os dois. Por quê? Porque as relações ecológicas com sinergia natural, as relações naturais, a troca de nutrientes, a entrada, a saída de nutrientes, o nascimento, a morte de peixes, o incremento de espécies de forma natural, ele passa a ser chamado então de ambiente saudável. Um ambiente não saudável é onde essas relações ou não existem ou são interrompidas de alguma forma. Por exemplo, tem uma espécie de peixe que ela precisa de águas cristalinas e bem oxigenadas para reproduzir, certo? Se eu tirar essa oxigenação, se eu transformar aquele ambiente que era caudaloso em um ambiente alagado, ela não vai mais reproduzir. Ela pode permanecer no local, mas ela vai desaparecendo porque os adultos vão morrendo e não irá aparecendo novamente um aporte de novos indivíduos. Então a população vai desaparecer naquele local.
Da mesma forma que o incremento de matéria orgânica pode impedir a respiração de alguns animais. Se eu não me engano, né, eu acho que todos devem ter conhecimento do fato, ano passado, em meados do ano passado, ocorreu uma mortandade muito grande de peixes no Rio Lontra, logo abaixo da barragem. E eu fui perguntado sobre isso, e algumas respostas eu vou dar para vocês agora, quando a gente olhar algumas imagens aqui, tá? As relações ecológicas, elas podem ser diretas ou indiretas, como eu falei para vocês. Relações diretas dos animais com o local mata ciliar, são aquelas relações: a fruta cai, o animal come, a folha cai, o bichinho fica por baixo, tem lá a zona de raízes, onde os pais vão lá colocar os ovinhos para os filhotinhos ficarem protegidos. Mas existem também as relações indiretas da mata ciliar com o peixe, por exemplo. A floresta ciliar, ela tem uma cobertura vegetal que impede muitas vezes a entrada de muita luz e calor nessas zonas ripárias, que são tem temperaturas mais amenas, tá? Então é uma relação indireta. Outra relação indireta, aqueles peixinhos que estão lá reproduzindo e tendo seus alevinos nas raízes das plantas, servem de alimento para aqueles peixes que vêm lá do fundo do rio caçar ali nas margens. Ou então essa filtragem que as plantas ripárias fazem em relação aos nutrientes que ali existem, tá ok? Problemas ambientais da nossa região. Vamos falar mais da nossa região, porque é muito mais fácil a gente identificar, né? Derramamento de petróleo na Baía de Santos. É uma coisa longe e a gente não tem como visualizar. Agora, os despejos domésticos, que eu já mostrei fotos para vocês nos slides anteriores. A sobrepesca, a pesca com exagero, né? O estilo de pesca criminoso que às vezes ocorre. A descaracterização fisionômica das margens. Construção de grapiões, que é aqueles pacotes de pedra com tela que a gente vê às margens do Neblina, em alguns outros lugares da cidade. Muros, contenções de concreto, retificações onde tinha um rio todo tortuoso, cheio de pedra, bonito, cheio de planta, vai lá, bota cimento e faz uma calha quadrada. Desmatamento das margens. Então tudo isso é descaracterização fisionômica, tudo isso é descaracterização do ambiente natural, e essa descaracterização causa impacto visual e ecológico por consequência, tá? Afugentamento da fauna. Muitas vezes os peixes, eles não morrem, né? Eles não é que eles não estão ali porque morreram, porque a qualidade do ambiente é ruim, é porque eles foram afugentados, porque eles não se sentem mais à vontade em ficar naquele local. O que acontece para que eles fujam desses locais? Tá ali, ó, cobertura e qualidade. Muitos peixes dependem dessa cobertura vegetal, que eu já pontuei em slides anteriores. Depende dessa cobertura vegetal para estarem aí, só se sentem à vontade no escurinho da sombra. Só se sentem à vontade quando tem aquela chuva de folhas. Só se sentem à vontade quando existem frutos, invertebrados e outras coisas para eles se alimentar. Só se sentem à vontade quando não vem a luz do sol. Então, eles podem se afugentar de uma forma que eu não estou interferindo na qualidade da água. Agora, a qualidade da água também pode afugentar. Tem uma indústria que aquece águas em caldeira e despeja essa água, mesmo que limpa, só que quente, no rio. A temperatura do rio vai subir e os peixes que não gostam de temperatura alta vão embora. Eu uso na minha empresa alguns tipos de sais. Não são poluentes efetivamente, mas eu estou aumentando a condutividade elétrica daquela água. Eu estou aumentando a quantidade de sais dissolvidos. Os peixes que não gostam de uma condutividade elétrica alta, que não gostam desses sais dissolvidos, vão embora.
Como eu falei antes, peixe que gosta de corredeira, peixe que gosta de água oxigenada, bem oxigenada, né? Com bastante oxigenação, bastante movimento, eu construo uma barragem. Os peixes que não gostam de ambiente de água parada vão embora, tá? Então, se eu for dar exemplo de todos esses peixes, a gente acaba que passa a manhã toda falando dos peixes em si, mas não da relação deles com o ambiente de floresta, tá? O que é o item que tá ali, ó? Floresta vazia. O que é uma floresta vazia? Vamos pensar. O que seria uma floresta vazia? Uma floresta sem planta? Não, aí não é floresta. Uma floresta sem animais. Essa terminologia, ela foi descrita na década de 90 por Fernando Fernandes, um grande filósofo de ecologia, que descreve a floresta vazia como sendo uma floresta, de certa forma até bem preservada no sentido flora, né? Plantas, que não se corta plantas, que tem muitas plantas legais, coisa e tal, mas não tem animais. Como é que se faz para uma floresta não ter animais? Ele também cita nas suas literaturas que os animais são influenciados pelo tamanho da floresta, isso para animais terrestres, né? Então, vejam bem, formigas. Muitas espécies de formigas desaparecem quando essas florestas, essas manchas florestais, têm menos que 1 quilômetro de raio. Não de diâmetro, de raio. 1 quilômetro de raio. Onças não suportam florestas ou fragmentos florestais com menos de 50 mil hectares. Vocês tratam alqueire aqui, né? Então vamos falar aí de 15 mil alqueires. De certa forma, a floresta ficou vazia sem a onça, sem a formiga. Então não ter o animal, mesmo que a qualidade da flora, mesmo que a qualidade das plantas seja boa, a gente chama de floresta vazia. Isso pode acontecer com rios? Sim, pode acontecer. Pode acontecer sim. Esse ambiente bem preservado que eu mostrei para vocês ali dentro da área urbana de Araguaína, tem 2 espécies de peixe só. Ah, mas ele não é bem preservado, a qualidade da água, a qualidade das plantas, tudo muito bem. Sim, muito bem. Mas abaixo dele nós temos muita poluição. E os peixes que subiriam o rio para reproduzir, para ocupar aquele ambiente, e os peixes que saem, épocas do ano descem a calha do rio e depois voltam, esses animais que estão em transição não estão mais presentes naquela região. Então eu tenho ali uma floresta vazia. A floresta é boa, a qualidade da água é boa, mas não tem peixe. Tá ok? Outra teoria bastante legal que a gente pode levar em consideração são os predadores e a flora. Agora então falando que os peixes mantêm a cadeia trófica e mantêm o crescimento das florestas ripárias. Imagina um local onde eu tenho ali uma qualidade de água muito boa e eu tenho também muitos peixes legais lá dentro, mas eu não tenho predadores. Como é que seria a minha floresta nesse local? Talvez eu não tivesse floresta. Por quê? Porque os peixes que comem plantas e os peixes que comem frutos, sem predadores, eles teriam um boom populacional. A população seria muito grande e eles iriam consumir todos os recursos daquela região. Quem são os recursos? As árvores, as plantas. Não ia ter crescimento de novas mudinhas de planta, as árvores iam se manter só as velhas, não iam ter mais as ervas que cresciam, porque na época do alague os peixes invadiriam a área alagada e comeriam todas as plantas. Mas isso é verdade? Isso foi visto em 1980 aproximadamente, no parque de Yellowstone. Aí falando então do predador chamado lobo. De certa forma, os lobos tinham sido extintos em 1890 por aí, né? Então 100 anos depois, e se notou que a floresta, cada dia que passava, ela ia definhando. Se fez estudo de solo, se fez estudo climático, se atribuiu a culpa dessa floresta não crescer ao vulcanismo que tem no subsolo do Parque de Yellowstone. E aí alguém pensou, por que a gente não mede então a população de herbívoros dessa região?
quantos bisões existem, quantos cervos, quantos veados, quantos animais que consomem a flora existem. E observaram que o Parque de Yellowstone era o local que mais tinha herbívoros de toda a América do Norte. O que eles fizeram? Pegaram 5 lobos lá do Canadá, 5 lobos, um macho e 4 fêmeas, e implantaram dentro de Yellowstone. Com isso, 10 anos após, já se tinha mais de 40 lobos, já dividido em 3 ou 4 matilhas. E se percebeu que as florestas ripárias dessa região, a mata ciliar da região, começou a se desenvolver melhor. Começou a aparecer então novas plantas, começou a ter formação de floresta de galeria onde não existia, mata ciliar onde tinha só o rio e rochas. Por quê? Porque os lobos começaram a consumir os cervos e veados e animais herbívoros, e essa falta de herbívoros começou a dar lugar à floresta novamente. Então isso também acontece com peixes. Quando se vai pescar e se mata todos os predadores de uma determinada região, os herbívoros tomam de conta. E nas florestas ripárias da nossa região não é diferente. Tá? Por exemplo, em um determinado local do rio Lontra não existe mais jaú, pirarara, pintado, que são grandes predadores, peixes com mais de 40 quilos. São grandes predadores da fauna. Então, nesses locais, a floresta tem maior dificuldade de retomada. Por quê? Porque os herbívoros não deixam com que as plantinhas se tornem árvores. Tá? Vamos ver algumas imagens das alterações ambientais da nossa região. A principal e mais importante é a barragem do Corujão. Tá? É uma alteração ambiental, e não vamos também criminalizar, não é isso, a intenção não é essa. O que acontece? A alteração ambiental mais importante que a barragem faz é o alagamento das margens e a transformação de um ambiente antes caudaloso, né, cachoeirado, com bastante corredeiras, em um lago de água parada. Eu tenho afugentamento da fauna, eu tenho desaparecimento de espécies de corredeira, eu tenho o impedimento dos migradores de subir esse rio para fazer a sua reprodução. Enfim, é uma gama de eventos em cadeia que geram a diminuição da diversidade, a diminuição da fauna de peixes daquele local acima da barragem. Tá ok? Outro exemplo importante é a deposição de dejetos, de despejos urbanos. Aqui a gente consegue ver algumas garrafas, muito isopor, muita madeira. Ah, mas a madeira não é natural? Sim, é natural, mas essa madeira aqui em questão, ela é madeira do desbaste, do desmatamento ocorrido nas margens do rio Lontra. Tá? E esse no meu ponto de vista é o grande vilão. Tá? Tem uma grande placa que eu nem quis colocar ali, dizendo assim: cuidado, despejo de efluente tratado fulano e tal. Não vamos dar nomes. Mas vocês conseguem ver diferença na cor da água? Olha só, aqui uma água marrom e aqui uma água cinza. Essa água cinza, ela é característica do incremento de matéria orgânica e a formação de sulfetos e sulfitos, e principalmente compostos nitrogenados e séries fosfatadas, que dão essa característica de até espumosa da água. Essa água com um tratamento precário não é o problema. Qual é o grande problema? É a quantidade de água do rio para a diluição desse despejo urbano. No ano passado aconteceu um fato muito importante. Nós estávamos no final de agosto, começo de agosto, uma época de seca, né, depois das férias. E logo depois dessa seca muito grande, o rio baixou bastante e foi feito um interrompimento da saída da barragem para manutenção. E o que ficou correndo no rio? Só o esgoto. Abaixo desse despejo ocorreu uma mortandade em toneladas de peixes.
E os peixes morreram em questão de hora. Hora, no singular, não horas. Hora. Eu recolhi alguns animais mortos e eles tinham indício de septicemia. Qual é o tipo de septicemia que ocorre em questão de hora em um animal, mesmo que seja de pequeno porte? Então, é um esgoto muito importante, é um impacto muito importante que está ocorrendo nesse local pontualmente. E aí sim, infelizmente, sou obrigado a dar minha opinião, as autoridades não fazem nada a respeito. Tá? Passar essa imagem feia porque eu não gosto nem de olhar, nem lembrar. Temas tangenciais. Rios urbanos. O que são rios urbanos? Os rios urbanos, o Rio Neblina é um rio urbano. Tá? Entretanto, como nós araguainenses tratamos o Rio Neblina, é diferente de como os moradores da cidade de Tóquio tratam seus rios. Ah, mas estão falando do Japão? Não, mas são seres humanos lá também, lá tanto cá. Ah, mas a prefeitura, não, o poder público não é o responsável por isso, efetivamente, porque não foi a prefeitura que foi lá e construiu um despejo de efluente dentro do rio, foi o morador por falta de informação, porque não se importa, porque o rio leva. Então a conscientização ambiental é a arma mais importante que o profissional que trabalha com o meio ambiente tem. É a conscientização ambiental. E como é que eu conscientizo alguém? Não é só dando multa, não é com revolta, é com levar a importância do ambiente para aquela pessoa, para a saúde daquela pessoa, para a saúde da comunidade como um todo. Tá? As canalizações que a gente vê ocorrerem na nossa cidade frequentemente, tá? Aquilo que eu falei para vocês da preservação da fauna e da flora, a floresta vazia, hoje, claro, hoje já é muito maior a conscientização ambiental do que há muitos anos atrás. Os nossos avós, os nossos pais caçavam muito, não se importavam com a vida selvagem. Hoje nós temos o aparecimento de muitos animais aí, falando não só de peixes, temos veados que aparecem na área urbana, canídeos, felinos, tá? Ungulados. Então são muitos os grupos de animais que estão voltando para as regiões urbanas por conta da preservação e do cuidado que o ser humano está tendo com esses grupos. Qualidade de vida humana. Como que a qualidade da minha vida está diretamente relacionada à preservação ambiental? Vou fazer uma pergunta simples para vocês. Se na Via Lago tivessem mais árvores grandes dando sombra, você se sentiria melhor passeando lá de dia, sem ter que ir só à noite? Sim. Com certeza. Certo? Então, eu estou partindo de um princípio bem simples, que é a sombra. A sombra te traz qualidade de vida? Sim, traz qualidade de vida. Tá? Eu moro bem no centro da cidade de Araguaína, mas eu não tenho muita coisa lá. Eu tenho 4 árvores grandes, 2 pés de manga, um caju e um cajá. A minha casa, em relação à escola que fica logo à frente, tem uma diferença de 10 graus. 10 graus de temperatura no mesmo horário é uma diferença abrupta. É do 30 para o 20. Tá? Então é muito grande a diferença, vocês falam só de sombra. Quando se fala da qualidade de vida ligada à importância visual do ambiente, à composição paisagística, quando você vê uma imagem feia, cheia de lixo, isso faz mal para você também. Para ver a teoria de Freihoff-Capra, que estava realmente correta, né? A influência do todo. Pequenos movimentos, pequenas ações alteram o todo, alteram a sinergia como um todo. Então, essa qualidade do ambiente está ligada também a eu ter água de qualidade, a eu ter um ar de qualidade, a eu ter uma vida social de qualidade. Tá? Quem é que tem mais qualidade? Quem vive no campo ou na beira da praia com coqueiros de onda batendo, com o vento assoprando, ou quem vive dentro de São Paulo com a fumaça, com sol sem sombra, barulho de carro? Isso é uma pergunta óbvia. Tem mais qualidade de vida aquele que está mais retirado, um local mais tranquilo, mais limpo. Tá? Por mais que eu seja um animal urbano e goste do ambiente urbano.
Então a qualidade de vida humana ligada à qualidade ambiental. Os rios como fonte de alimento, eu falei antes da sobrepesca. Quando se pesca em exagero, se impede que as gerações futuras tenham acesso ao pescado. Isso é o significado de sustentabilidade. Eu como profissional, você como futuro profissional da área ambiental, não pode ser um ecologista roxo, não pode pisar na baratinha, não pode cortar grama, não. Tem que se usar com consciência. O que é essa consciência? Qual é a medida da consciência? O uso hoje, ele tem que ser tal que ele possa deixar para gerações futuras esse mesmo uso. Garantir que se continue usando de forma adequada o ambiente nas gerações futuras. Então, se eu uso tudo de uma vez, eu não deixo para a geração futura. Vou dar um exemplo bem simples. Por que se teve que criar uma lei de impedimento da pesca na Piracema? Porque as pessoas não respeitavam a Piracema e viam aquele monte de peixe subindo o rio, iam lá e pegavam tudo, sabendo que o peixe estava subindo para reproduzir. No ano seguinte, a produção caía 80%. Por quê? Porque não houve aporte de novos indivíduos, porque não houve aporte de novos peixes, né, naquele cardume. O cardume foi dizimado. Então a sobrepesca é uma forma de usar inadequadamente o ambiente. Pois não? Como a gente está com uma programação, logo em seguida tem uma outra professora que vai falar com os meninos, eu queria uma pergunta para a gente fechar o raciocínio. Tá. Os meninos em breve vão fazer uma ação à beira do Rio Araguaia. Tá, ok. E você, na sua apresentação, você deixou claro para nós o tanto que a ação nossa humana interfere no ecossistema e a nossa responsabilidade para com isso. Que mensagem você daria para essa turma, que daqui a alguns dias vai estar lá na beira do rio fazendo uma ação, da mata ciliar, que mensagem você daria para esses alunos? E como que eles têm que se comportar lá? Porque às vezes come alguma coisa, deixa lá o lixo, na correria, essa automatização do dia a dia, não tem muita percepção. O que você diria para os nossos alunos? Eu tenho duas mensagens para deixar, uma para a chegada e uma para a saída, tá? E não é aquela mensagem, chegue com esperança e saia com fotografias, não é essa a mensagem. A mensagem é a seguinte: ao chegar no ambiente ripário, na floresta, em qualquer lugar que seja, chegue com respeito àquele local, lembrando que aquele local ele pode te ajudar ou pode te matar, isso é sério. Então se você vai para a beira do Araguaia, andar na floresta, as margens do Araguaia, lá você vai encontrar uma paisagem exuberante, mas também animais muito perigosos. Então cuidado onde pisa, onde coloca a mão. Só ter esse cuidado e lembrar de ouvir a natureza. A natureza sempre dá o recado e sempre lhe coloca a par do que está acontecendo no local. Para a saída, então, aí sim, leve apenas fotografias e recordações, tá? Leve o seu lixo para casa, não deixe lixo, não faça fogueira em locais inadequados, né? Não fazer fogueira é uma utopia, né? Tem que se fazer a fogueira lá, mas faça um local que tenha controle, não jogue lixo às margens ou no rio, não deixe nada que possa degradar o ambiente. E para fechar esse nosso encontro, se tiver mais perguntas também, mas a ictiofauna da região de Araguaína está explícita nesses dois artigos aqui que estão com a Ana Laura. Como o nosso tempo é curto, eu não vou mais falar, só vou mostrar para vocês aqui esses dois artigos que são aqui: a ictiofauna do Ribeirão Jacobinha, né, bacia do Rio Lontra, e a diversidade de peixes do barramento do Rio Lontra. Esses dois aqui são os mais importantes da região, na realidade são os únicos artigos sobre peixe feitos na região, tá? Eu agradeço desde já a participação de todos, tá? O carinho com o qual eu fui recebido e convidado, e fico à disposição de vocês para perguntas agora ou depois. Meu e-mail é esse que segue. Professor, oi. Você já assistiu um filme que chama O Poder da Intuição? Ele chama Insight, sim. Sim.
Aí ele fala muito disso que você falou, de ouvir a natureza. Eu achei esse tão bonito, né, dessa questão que mostra lá que os polinésios conseguiram organizar a vida deles ouvindo o oceano, eles não tinham nenhuma ferramenta tecnológica. Eu vou só dar um exemplo que não é tão romancista, né? Ouvir a natureza, eu falo, ouça, que você pode ouvir que existe uma cachopa de marimbondo próxima, pode ouvir o chocalho de uma cascavel, esse ouvir a natureza, mas em relação ao filme Insight, é muito bom também ouvir a natureza, com a forma mais romancista e introspectiva para trazer essa paz interior, essa relação de cumplicidade com o ambiente. E como a minha primeira frase, né? Não se colocar como observador. Eu me senti um ET, desci do disco voador e parei aqui para observar a Terra. Não, eu faço parte do ambiente. Eu sou também um animal com necessidades que podem ser privadas se o ambiente não quiser. Então essa relação de cumplicidade que é o mais importante. Ouvir a natureza, sim, sempre. Professor, foi muito bom estar com você, com seus ensinamentos. Muito obrigada aí pela contribuição. Você está doando seu tempo, né? Isso é um outro tipo de ética do cuidado, né? Cuidado com a gente, trazendo. Nós ficamos muito felizes com a sua presença, viu? Muito obrigada. Sou muito grato pelo convite, me coloco à disposição para qualquer pergunta que venha a surgir em relação ao trabalho. Se surgirem trabalhos relacionados a peixes e precisarem da minha ajuda, minha humilde ajuda e condução, eu estou à disposição também. Tá ok? Tá ok, muito obrigada, professor. Um grande abraço a todos, viu? Aqui. Boa tchau. Boa palestra para vocês. Tchau, tchau.